Se você quer saber como está sendo trabalhar aqui no Canadá, emprego de recém-chegado, então fica nesse vídeo que eu vou te contar toda a minha experiência. Olá, eu sou a Dai, seja bem-vindo de volta ao meu canal. Para quem não me conhece, meu nome é Daitana, moro no Canadá desde janeiro de 2022, com meu marido e 3 gatos. E agora, uma bela novidade, eu estou trabalhando. Então eu vou contar nesse vídeo como tudo aconteceu, como eu consegui o trabalho, como foi a entrevista, como está sendo as primeiras semanas de trabalho aqui no Canadá. E detalhe, diretamente com o público. Dinheiro no bolso, é isso que eu quero, dinheiro no bolso. Então a gente vai fazer um formato diferente de vídeo. Hoje nós viemos aqui no Parque La Fontaine. La Fontaine. Sempre confundo o nome desse parque. E nós vamos gravar enquanto mostra esse parque maravilhoso pra vocês. E o Vitor no final vai fazer algumas perguntas que vocês me mandaram lá no Instagram. E também ele disse que vai fazer uma pergunta da cabeça dele. Vamos ver o que me espera aí. Vamos ver se eu vou lembrar, né? Mas vamos fazer. Então se você tem interesse em vir trabalhar aqui no Canadá, já deixa seu like e se inscreve aqui no canal, combinado? E, inclusive, se vocês ficarem aí até o final do vídeo, Dona Daitana sabe que estão contratando, hein? Quem sabe aí tem um contato já. Se você que fala inglês aí, fala um pouquinho de francês, estão contratando. Talvez ela possa passar alguma ideia aí, algum contato. Talvez. Né? Mentira, gente. Então, já é um spoiler que eu ia deixar pra falar no final. Porém, o Vitor se adiantou. Então, assiste esse vídeo. É pra aprender a audiência. Sim. Então, se você tem interesse em vir trabalhar aqui, assiste esse vídeo. Realmente pare para analisar se esse vídeo faz sentido no que você está buscando aqui no Canadá. E se faz sentido, me chama lá no Instagram que eu te passo o e-mail da pessoa que me contratou. Dá oi, bonita. Então, o que muito me pergunta, você usa o francês no seu trabalho? E a resposta é sim. Como vocês sabem, a gente fez 6 meses de francês lá no Brasil, isso em 2020. Só que mesmo assim, muitas pessoas acabam se preocupando muito com a questão do francês no dia a dia. Bom, e sim, eu uso francês, só que o que ajudou bastante foi o meu chefe. O meu chefe, ele é super maravilhoso, e nós estamos na ciclofaixa, venha pra cá. Ele no primeiro dia escreveu algumas frases mais usuais para poder receber o pessoal, para poder tirar o máximo de dúvida. E como o francês acaba sendo muito parecido com o português, olha aquela árvore lá, lá vermelhinha. E então, senhora? Voltando, e como o francês é muito parecido com o português, tem bastante coisa que a gente consegue assimilar no que as pessoas estão falando. Já adiantando, eu estou trabalhando numa loja de coisas para casa. Então, se você é aqui do canal desde o início, quando a gente estava comprando as coisas para mobiliar o apartamento que a gente mora hoje, sim, foi aquela loja que eu comprei, que eu fiz o vídeo de compra para itens de casa com até $200, que eu vou deixar aqui linkado. Qual é a loja, minha senhora? O nome da loja eu conto naquele vídeo, não vou contar aqui. Estamos curiosos. Então, assista aquele vídeo para você saber exatamente o nome da loja. Deixei site, deixei tudo lá. E sim, é nessa loja que eu tô trabalhando agora. Então, você só vai saber o nome da loja se você for lá assistir. E tá sendo incrível, porque já é uma coisa que eu adoro. Já era um site que eu gostava muito de mexer nos meus tempos livres. E inclusive, eu já era cliente. Nós somos cliente agora para poder mobiliar a nossa casa aqui no Canadá. Muito cliente, né? Muito clientes. E também clientes em 2020, quando nós viemos passear, eu comprei a minha batedeira portátil nessa loja. É uma franquia, mas nós compramos nessa loja em específico que eu estou trabalhando hoje. Então já tem uma história muito gostosa por trás desse contrato, dessa etapa trabalhando aqui no Canadá. Tá sendo super incrível. E então, bonita, me diz o seguinte, nossa, uma árvore vermelhinha lá, ó. Depois a gente vai filmar. Gravar. Como que a senhora conseguiu esse trabalho? Conta pra gente essa história. Gente, nem eu sei muito bem não. Por quê? Como alguns de vocês sabem, eu vim focada para aprender, né? Vim focada na verdade para estudar tanto e-commerce como o francês. Então foi o combinado meu e do Vitor
que eu daria foco nos estudos e o Vitor daria foco na questão do trabalho, né? E só que a nossa ilusão perante começar o curso de francês aqui era um pouco nas expectativas versus realidade. Então acabou que, infelizmente, eu não consegui começar o meu francês ainda. Eu ia começar em julho. Aí mudou todo o schedule da faculdade, do college, e precisei mudar do full time para o part-time. Então no part-time eu vou começar só dia 31 de outubro, eu e o Vitor do lado de casa. Eu estava com muito tempo livre e acabou que eu preferi preencher esse tempo trabalhando. Vim pra cá, pra vocês terem uma ideia, inclusive sem currículo, porque eu trabalhava como autônoma, né, lá em São Paulo. Então há muito tempo meu currículo estava completamente desatualizado. Então eu fiz, demorou uns 2 dias para eu poder fazer pro inglês e tal, e mandei. Comecei a aplicar para alguns sites, que eu vou deixar aqui na descrição os sites que eu utilizei. Eu tava buscando empregos, digamos assim, que não demandasse muito esforço no quesito de idioma, porque eu já tava utilizando bastante o idioma nas aulas. E eu tava procurando na área de cleaning, em área de hotel, alguma coisa mais voltado para eu não ter que utilizar muito o idioma. Confesso que eu estava nessa pegada de não querer usar tanto o idioma no quesito de não ficar esgotada no quesito das aulas, né? Porque eu ainda tinha que continuar fazendo trabalho, fazendo projetos, tudo fora do período de aula. E, gente, eu não sei como que essa vaga apareceu. Na verdade, o meu chefe me mandou mensagem por essa plataforma, que eu vou colocar aqui, que eu nunca escutei ninguém falando sobre essa plataforma. Isso era uma quinta. Eu fiz o currículo na quarta, na quinta eu comecei a enviar. Em 10 minutos que eu comecei a enviar, essa mensagem de retorno dele veio. Ele, olha, estamos interessados e tal. Você tem como vir aqui amanhã fazer a entrevista às 11 horas da manhã? Então, detalhe aí. Você não queria ir fazer a entrevista. Calma, vou chegar lá. Ah, tá. Mas que pressa, tem uma ordem cronológica nos acontecimentos aí. Tem que me contar a ordem cronológica, eu não sei a ordem cronológica. Só que aí eu mandei mensagem pra ele, aí explicando, né, que eu não tinha o francês, se isso seria algum impeditivo, porque veio o nome da vaga, Sales Associate. Então, seria como um associado de vendas, né? Então, com isso, eu fiquei muito insegura por lidar diretamente com o público, né? Eu, entre aspas, me garanto agora um pouco mais no inglês, porém no francês é, tipo, muito básico. E ele não me respondeu. E ele tinha me mandado o contato nessa mensagem, falando qualquer coisa era pra mandar mensagem naquele celular dele. No outro dia de manhã, até então nada de resposta dele, eu mandei SMS pra ele, né? Porque as pessoas aqui usam SMS, pra quê, gente? Facebook Messenger. E com isso, ele não me respondeu também. Peguei e mandei de novo, ó, Daitana, você me chamou pra uma entrevista, só que eu não tenho francês. Isso é impeditivo, porque aí eu não perco nem o meu tempo e você também não perde o seu, né? Basicamente, esse foi o sentido da mensagem. E eu estava disposta a não ir. E fui falar isso pro Vitor, porque acho que até então você nem sabia, né, que tinha surgido essa entrevista, né? Sabia, sim, você me tinha me contado que você à tinha entrevista. noite, né, que eu fui te contar. Exatamente. Aí, o Vitor, não, você vai? Porque eu não queria ir, porque eu estava me sabotando. Isso, exatamente. Eu estava me sabotando justamente pelo medo do não, de chegar lá e a pessoa chegar pra mim e falar assim, não vamos mais precisar de você porque você não tem o francês ou porque o seu currículo não é totalmente compatível com o que a gente tá procurando, sei lá, qualquer coisa do tipo. E o não você já tem, né, velho? O não já tem, mas e pra falar pra pessoa que o não já tem que... Pra ouvir o não. Exato. É legal como a quantidade de esquilos voltou a aumentar, né? Sim. Eles tinham sumido agora no pico do verão e voltaram a aparecer. Tem um aqui, tem mais 4, 5 aqui, ó. Nossa, tem vários lá no cantinho. É legal ver eles pedindo comida. Eles pedem comida junto com o pombo. Aqui, ó. Ok. Olha lá. Ai, que lindo, isso é foda. E aí, senhorita?
Continue sua história. Não, calma aí. As folhinhas vermelhas estão começando a cair. Em breve a gente vem aqui com tudo vermelho. Ansiosa. E continue. E eu fui fazer a tal da entrevista. Isso na quinta-feira. Mentira, na sexta-feira, 11 horas da manhã. Aí eu levei meu currículo em mãos, a entrevista em inglês. Meu chefe é indiano, maravilhoso, um fofo, um querido. E com ele já diretamente a entrevista. Perguntou sobre minhas experiências. Eu trabalhei 2 anos com vendas, né? Na época que eu trabalhava no Brasil, trabalhei na Água de Cheiro e numa loja de acessórios de celular. Então eu expliquei pra ele que nessas lojas eu costumava fazer todo o processo de loja. Eu abria, fechava a loja, fazia caixa, vendia, fazia todo o recebimento de mercadoria. Ele, com meu currículo na mão, perguntou sobre as minhas experiências. Ele, nossa, você era fisioterapeuta no Brasil e tal. Eu sim, durante 5 anos, enfim. Contei a minha história ali toda. Ele, tá bom, vamos entrar em contato. Nesse dia eu levei em torno de 40 minutos pra chegar em casa de volta. Na entrevista, só mais um ponto. Ele, mas você tem certeza que você não fala nada de francês? Eu fiz 6 meses de francês. Aprendi a falar mais o básico e tal. Mas, pelo que eu aprendi, o francês ainda é muito parecido com o português. Então eu consigo me virar e tal. Ele, então tá bom, então eu vou entrar em contato com você. 40 minutos, né, eu demorei pra ir a pé de casa, do lugar da entrevista pra casa. 10 minutos depois que eu cheguei em casa, ele mandou mensagem pra mim. E você não quis olhar o celular? Eu não quis, eu estava almoçando. Vou esperar. Não vai cair o mundo. Vou terminar o meu almoço. E eu curioso, né? O Vitor misericórdia. Eu ia esperar o meu almoço, só que eu falei pra ele, o cara mandou mensagem já. Mas eu não quero olhar. Aí eu só vi que terminava, thanks. Tipo, E agora? Beleza, vida que segue, vou continuar, não vou deixar isso abalar o meu dia. O Vitor morrendo de ansiedade já. Ele, não, eu olho. 10 minutos, gente, que eu cheguei em casa. Aí ele pediu pra eu enviar um cheque inválido pra ele fazer os pagamentos mensais, né? Semanais, na verdade. Cheque inválido? Isso, chama void check. Seria um cheque nulo. Nossa. Então lá vem todos os seus dados, inclusive o dado da sua conta. Então você consegue mandar pra pessoa pagar diretamente você e tal. Então, ele já tinha me falado isso na entrevista. Ele, se você for contratado, eu vou precisar disso. Você sabe como tira? Eu sim, já tinha feito isso pra um outro objetivo. Eu sim, sei fazer isso sim. Ele, não, beleza, eu vou entrar em contato com você. Aí na mensagem ele, segunda-feira, às 11 horas da manhã, meio-dia, eu preciso que você venha aqui e traga isso porque eu vou te contratar. Como assim? Eu não vi, né? O Vitor que viu e me falou. I will hire you. Yes. E o Vitor que viu e deu essa notícia, porque eu não estava preparada psicologicamente para levar um não. Primeiro trabalho, mas, né, o ego da pessoa, assim, não ia aceitar levar um não. E esse foi o emprego mais fácil que eu consegui. Mais fácil não, né, porque teve toda a questão do medo antes. Eu adiei muito para poder fazer o meu currículo. Adiei muito para enviar o meu currículo para outras pessoas, porque aquela coisa sabotagem, né? A gente nunca se acha bom o suficiente para conquistar uma coisa, principalmente numa outra língua, numa língua que não é nossa. E isso vale pra vida, né? A gente deixa de fazer muitas coisas que a gente acha que não é válido e aquilo é muita coisa pra gente, né? Tipo, é bom demais pra ser verdade. E, gente, só fui com medo. Todos os dias tenho medo. E tá sendo legal. Tá sendo uma experiência única. Eu trabalho com pessoas de várias nacionalidades, várias pessoas também que estão imigrando, que vieram pelo college. O meu chefe ainda não tem certeza se ele veio pelo college, mas ele também é um imigrante. Tá dando certo, tá sendo incrível trabalhar com eles. A pergunta que eu tenho pra você é a seguinte. Dizem que o pessoal quebecois é um pouco preconceituoso com quem não fala francês. A gente já viu diversos relatos disso aí, de galera sofrendo preconceito por aí. Simplesmente porque aqui o pessoal fala francês e quer que todo mundo fale francês. Quer fazer o francês goela abaixo. Sim. Você não falando francês, só o básico, sofreu algum preconceito ou algum tipo de incômodo nos dias que tá lá trabalhando? Não e sim. Vou explicar. Pra
responder essa pergunta, eu preciso voltar um pouco e contar como está sendo a questão do francês no meu dia. O meu chefe, no meu primeiro dia, escreveu várias frases em francês numa folha e me ensinou como falar essas frases específicas para o atendimento com o público. Eu tenho que receber todo mundo no bonjour ou bonsoir, se for depois das 6, mas eu preciso receber todo mundo apenas em francês. Já começa por aí. Ok. Saudações, a gente aprende, tudo certo, vida que segue. E ele escreveu frases no papel que eu poderia utilizar no meu dia, como por exemplo, receber a pessoa e perguntar se ela está procurando algo especial. Coisas assim, perguntar se o pagamento é em cartão ou dinheiro, se a pessoa gostaria de uma sacola. E então ele me ensinou, escreveu as frases em francês para poder receber as pessoas, para poder oferecer esses produtos. Então com isso eu acabo conseguindo receber melhor as pessoas. E dependendo do que a pessoa procura, ou ela fala o nome do produto em francês, ou explica mais ou menos para que aquele produto serve. Então, eu vou tentando encaixar essas palavras ou no inglês ou no português para conseguir entender o que essa pessoa quer. Ou, em últimos casos, de acordo com a recomendação do meu chefe, eu não posso mudar para o inglês, a menos que a pessoa vá mudando para o inglês ou prefira falar inglês já a hora que chega. Nos últimos casos, eu preciso chamar ele ou outra pessoa que fale francês para não mudar para o inglês, por causa da Bio 96 e não sei o que, senão corre o risco do estabelecimento ser multado, toda aquela coisa de expulsar quem não fala francês da província. O que é Bio 96? É uma lei que agora está exigindo que todos os comércios, todas as fábricas, todos os lugares de trabalho seja pelo menos uns 90% somente em francês. Não pode ter, entre aspas, nenhum indício de que há a língua inglesa ali. Todo mundo tem que falar francês, todo mundo tem que saber se comunicar em francês e todo mundo tem que viver o francês. Isso. Basicamente é isso. Vive la France. Enfim, então devido a essa lei, eu não posso nem receber o pessoal do Hi Bonjour, por exemplo, do Bonjour Hi. Eu não posso receber assim, eu tenho que receber em francês. Respondendo a sua pergunta... São leis inteligentes, né, que as pessoas fazem. Muito infelizmente. É governo, né? Então, respondendo a sua pergunta, em vista de que o movimento da loja é comparado com o comércio de final do ano no Brasil, então, todo dia, o dia inteiro tem movimento de pessoas entrando, saindo, comprando, olhando. Então, eu tenho que receber muitas pessoas durante o dia. É porque é uma rede grande. É uma também, rede né? grande, sim. E vem de coisinhas baratas a coisinhas caras, de itens pra casa. Então, é uma loja que é muito legal. Eu sou apaixonada por trabalhar lá. Tem 2 semanas? Tem 2 semanas. 2 semanas que eu comecei, eu tô amando. É porque você gosta de decoração, coisa de casa. Eu gosto de lidar com o público. Você tá montando a sua casa. Né? Eu fico louca lá. Mas enfim, respondendo a sua pergunta em relação a esse preconceito, diretamente eu não sofri nenhum... Comigo nunca aconteceu nada desagradável. Porém, quando a pessoa vê que eu não sei falar o francês, ou ela pergunta diretamente se eu não sei falar o francês, teve um caso que a pessoa citou essa lei pra mim, que eu precisava falar em francês com todo mundo a todo custo. E isso conversando com uma outra vendedora que sabe falar o francês. E me dando uma aula de que eu precisaria, que era a obrigação do estabelecimento contratar somente pessoas que falam francês. E que eu expliquei que eu estava aprendendo francês e que eu estou aqui para aprender o francês, para fazer o curso de francês do governo e tal. Que eu não vim aqui só para ficar vivendo o inglês. Como eu sei que eu vim para uma província francófona, eu preciso me habituar com os costumes daqui. Isso foi um caso. Ela apenas citou, ela não foi rude, ela apenas citou que existe essa lei. Eles se incomodam, né? Eles se incomodam. Eles se incomodam com o fato de você não falar o francês. Sim, isso é muito real. Um outro caso aconteceu anteontem, acho que na quarta-feira. Enfim, 2 dias atrás, a pessoa chegou até mim e tirou alguma dúvida, só que eu não consegui entender o que ela queria, nem nada jogado. Aí ela perguntou pra mim em inglês se eu sabia falar em francês. Eu falei que não. Ela simplesmente virou as costas e foi pedir ajuda pra um outro vendedor. O que eu achei pouco, que depois ela teve que esperar porque o vendedor estava atendendo outra pessoa. Mas quando eu não entendo, eu vou tentando entender, eu pergunto pra que serve aquilo, alguma coisa do tipo. Eu nunca peço pra outra pessoa atender de uma vez só.
eu vou tentando me virar. Tem algumas pessoas que perguntam se eu prefiro falar inglês, eu falo que sim. E tô levando, tá dando super certo. A grande maioria das pessoas que passam lá são os queridos. No meu primeiro dia, uma mulher entrou na loja solicitando um produto X, que eu não me lembro qual produto. E eu fui confirmar onde estava o lugar daquele produto que eu sabia que tinha. Aí ela, você é nova aqui? Eu sim, é meu primeiro dia. Ela, nossa, tomara que dê tudo certo, boa sorte e tal. E todo mundo me atendendo não, né? Mas todo mundo me recebendo muito bem, desde cliente, desde o pessoal mesmo que trabalha ali. E as meninas, as vendedoras também, são super fofas. Uma tá há 6 meses, a outra tá há 2 anos. Então é o pessoal, entre aspas, recém-chegado, que tá vivendo tudo que a gente também tá vivendo nesse momento da nossa vida. E tá sendo incrível, tá sendo uma experiência realmente muito boa. Eu saio de lá extasiada, realmente, todos os dias é aquela coisa da sabotagem, né? A gente vai achando que vai dar tudo errado, que alguém vai ser grosso, que alguém vai te destratar, ou que o seu chefe vai falar que não tá indo bem, que vai te despedir, qualquer coisa do tipo. O negócio é o seguinte, se você não foi mandado embora, é porque você tá fazendo o seu trabalho. Sim. Ponto. Inclusive, eu conheci, no 3º dia, eu atendi uma brasileira e, coitada, deve ter achado que eu era uma louca. Porque eu não tava conseguindo falar em português com ela. Era bizarro. Porque a partir do momento que você fecha a cabeça e fala assim, ok, estou no trabalho, é inglês e francês, pra você tirar essa trava e voltar a falar em português com outra pessoa, é bizarro, é estranho demais. Por isso tem uma galera que passa muito tempo aqui, né? Ou aqui, ou nos Estados Unidos, ou na Europa, sei lá. A galera, quando volta pro Brasil, às vezes adquire um sotaque, né? Mas isso é muito tempo. Sim. Muito tempo. Ou esquece... Não, mesmo o pessoal mais novo aqui no Canadá, aqui no... Em outro país que não fala português. A cabeça, ela vai entrando mesmo no Gente, outro você idioma, esquece né? palavras. Eu saio de lá, às vezes, eu quero falar uma coisa pro Vitor, e sai a palavra em inglês. Tipo, eu não quero, não tô fazendo de propósito. Às vezes acontece comigo também de esquecer uma palavra em português e eu só lembro o termo em inglês que é o negócio, cara. Sério, de verdade. É uma sensação totalmente nova. E tem aquela coisa, né? Você sai com sensação de dever cumprido. Completamente. Porque você tava meio que, assim, se sentindo sem produzir, né? Sim. Porque eu fiquei 1 ano parada, né? Sem trabalhar oficialmente. E voltar a ganhar dinheiro com algo que você está produzindo. Gente, como é bom isso. A vida de madame é boa também, tá? Não vou deixar de lado, não. A vida do quê? De madame. Ah, claro. Com certeza. É boa. É bom, é? É. Recomendo. Eu acho que a gente precisa filmar essa árvore amarela aí. Ela tá linda. E aí, continue então. Eu quero isso aqui de fundo. Ah, você quer ela de fundo? É claro. Então tá, então vai. O que a gente tava falando? Que é gratificante. Que é muito gratificante realmente trabalhar num lugar e trabalhar numa coisa que você realmente sai extasiado todos os dias e você sente que cada dia mais você tá mais próximo de um objetivo e todas as pessoas estão te recebendo muito bem, que o seu chefe é sensacional, as pessoas que você trabalha é sensacional, os clientes, a loja, tudo está sendo muito bom. E o meu chefe, ele é muito compreensivo no quesito do francês, no quesito do meu schedule, né, porque eu ainda estou estudando. Então, com isso, ele consegue gerenciar as meninas muito bem. Nós somos, se eu não me engano, em 9, 10 pessoas. Inclusive, ele contratou mais 3 entre ontem e hoje. 3 não, desculpa. Contratou mais 2 entre ontem e hoje. Porque realmente está precisando de pessoas. Você vê na cara dele que ele está cansado, porque ele está tendo que trabalhar a mais para poder repor esse lugar das pessoas que estão faltando. Mas detalhe, todas as pessoas que estão trabalhando lá são part-time. Ontem começou uma pessoa que é full-time. Tem pessoas que trabalham apenas 1 dia na semana. Então a compreensão dele no quesito não é aquele lugar fechado que você precisa trabalhar de segunda a sexta, das 8 às 6 da tarde. Ele realmente faz com que você se sinta bem o suficiente para falar os melhores dias que fica bom para você.
Então, eu não sei se é assim que funciona em todos os lugares, mas o jeito, a dinâmica que tá sendo trabalhar lá nessa loja tá sendo muito boa, tá sendo incrível. O pessoal que trabalha lá é muito bom. Ele só sempre pega no meu pé pra eu não falar inglês com o pessoal. Aí eu explico que o pessoal que tá indo lá é um pessoal que eles escolheram falar em inglês, que caso for francês eu vou chamar ele. E no quesito que ela tá falando que eu atendi a brasileira, né, realmente trava a cabeça. Você tá acostumada a falar inglês e francês nesse lugar, aí vem uma pessoa falar em português com você. E ela que me reconheceu, isso que foi mais legal. Ela já me seguia no Instagram. Ela, você é brasileira, né? Eu, sim! Tipo, que legal, você é a primeira pessoa que para assim e me reconhece das redes sociais. E teve outra essa semana, o escrito no wallpaper do celular dela tava em português. E ela tava querendo um item e ela não sabia falar em francês, aí ela tentou passar pro inglês e não tava dando certo. Aí ela foi procurar no celular dela e eu acabei vendo o wallpaper dela. Eu, então, você quer falar em português? Ela, nossa, você é brasileira? Eu, sim, e tal. Aí ela comprou, tal. E acaba dando um bug, assim, real. Tanto na minha cabeça em relação de falar português lá dentro, como das pessoas que veem que eu sou brasileira, que eu falo português e que fica muito mais fácil pra comprar, né? Porque tem muito acessóriozinho, tem muito detalhezinho que você usa pra tal coisa, tá? Mas é incrível. A loja tem muitos itens bonitos. Então, não deixa de ver aquele vídeo pra você entender do que eu estou falando. Coloca o vídeo aqui, ó, né? Aonde que tá aqui o vídeo? Tá aqui. Tá aqui, ó. Aonde? Aqui. Ah, então tá bom. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Você vende bem? Em termos de grana? Tá vendendo bem? Acho que sim. É? Uhum. Me dê números. Não sei números. Não mas sabe eu não sei números, eu não acesso as planilhas lá. Você ganha comissão? Não ganho comissão. Isso é uma pena. Porém, bom. Porra. Bom, calma, deixa eu falar. Uma coisa que eu não citei lá no início, esqueci. O meu contrato, nós temos uma experiência de 3 meses, ganhando o mínimo, R$14,50. Salário mínimo. Salário mínimo. Durante... Ele falou que é o tempo de experiência. Não sei se vai realmente durar os 3 meses, mas com chance de aumentarem o meu salário depois. E qual é a possibilidade de aumento? Quanto que você acha que vai esse salário? Se for de acordo com o que ele falou no primeiro dia de entrevista, $25 a hora. Aqui tem um negócio bacana, porque quem ganha menos também paga menos imposto. Vamos para as perguntas? Vamos para as perguntas agora. Temos muitas perguntas aqui. Vamos lá. Como está sendo conciliar trabalho, college e francização? Como você falou, a francização não está rolando ainda, né? Exatamente. O público em geral é compreensível com as línguas e a dificuldade de falar e entender? Você já falou isso aqui, né? Teve que mandar muitos currículos para conseguir trabalho? Você também já respondeu. Não, eu mandei alguns sim, mas como eu disse, eu estava procurando a área de cleaning e eu não sei como, não sei se eu apliquei, não sei se meu perfil apareceu lá para eles se interessarem e entrarem em contato, mas eu só tive resposta deles. Pra gente falar pro povão, o que é o cleaning? É faxina. Faxinão. Camareira de hotel, na verdade, eu estava procurando. É isso aí. Porque geralmente paga melhor do que faxina em casa de pessoas. Como conseguiu um emprego? Foi indicação ou procurou sozinha? Procurei sozinha e o link, como eu disse, vai estar aqui na descrição. Legal. Como está sendo falar em francês com o público? Está achando fácil? Já sabia antes e aprendeu aí? Tá sendo bem louco. Tô perguntando daqui, tá? Porque tem bastante palavras diferentes, tem uns termos que você nunca imaginava na vida. E tá sendo bem legal, tá sendo realmente aprender na vida real falar francês. Você já falou o que você tá trabalhando? Estou trabalhando com vendas. Tem muita vaga por aí? Tem. Como é a taxa de desemprego no Canadá? Você sabe esses números? Você tem ou não? Eu não, você tem? Não tenho, mas eu sei que é bem baixa. É. E o que eu sei... Falta muita mão de obra. Falta muita mão de obra, porque todo lugar que a gente passa de comércio, né, tem uma plaquinha lá, contratando. Vendedor, cara, toda loja tem uma placa de contratando vendedor, né? Principalmente empregos de entrada. O pessoal que já está aqui há mais tempo não querem mais esses empregos. Então a procura por esses empregos, na verdade, o número de vagas para esse tipo de emprego é muito alta. Muito. Então todos os lugares que a gente vai tem a plaquinha ali que está contratando. O que a gente viu ontem que estava contratando?
vaga de vendedor em loja de sapato lá no centro. Verdade. Você sente que precisa da fluência ou o idioma avançado para trabalhar com o público? Pelo menos o básico / intermediário ali é esperado. Como a gente já disse em outros vídeos, né, complementando isso. O inglês, você consegue se virar muito bem aqui, desde que você não venha para viver. Então, se você precisar trabalhar, se você precisar realmente lidar com alguma burocracia, fica muito mais fácil de você falar em francês com as pessoas que já estão aqui. Então, se você está vindo para o Quebec, comece, agora a aprender a falar francês, que vai te aliviar uma grande parte, assim, dos perrengues que você vai passar aqui. Eles falam muito que os brasileiros que estão aqui há mais tempo, né, falam que quando você fala o francês, isso te abre portas de oportunidades muito maiores, para ganhar muito mais dinheiro, inclusive, né? Sim. Para conseguir cargos aí maiores nas empresas maiores aqui. Né? Quem fala bem o francês já e tem uma profissão vinda do Brasil, acho que nem pega entry level, né? Exato. Os trabalhos de entrada. Já pode ir direto para sua profissão, em grande parte das vezes. Sim. Então faça o francês, caso você esteja vindo para o Quebec. Exatamente. Infelizmente, vai ser um pré-requisito para você conseguir empregos melhores aqui. E o Quebec não vai mudar também, tá? Só porque você acha que dá um trampinho ali, mas Vale a pena. vale a pena. Atendeu mais em francês ou mais em inglês? Como eu disse, eu tenho que receber todo mundo em francês. E sempre que possível, ou a pessoa muda para o inglês quando vê que eu não estou entendendo o francês, ou eu explico que eu estou aprendendo francês também e consigo mudar para o inglês e a gente segue o jogo. Mas eu só explico para a pessoa que eu estou aprendendo francês quando eu vejo que a pessoa é uma pessoa mais maleável. Já tiveram casos de pessoas mais novas que você vê na cara que a pessoa é quebecois raiz, tipo cara fechada, cara de poucos amigos. Aí eu peço licença, falo que eu vou chamar outra pessoa para atender o cliente. E eu chamo o pessoal que já sabe falar em francês, todo seu, me ajuda. Eu chego pro pessoal assim, me ajuda em francês. E o pessoal, beleza, tô indo lá, né, sem problema. Então o pessoal é bem parceiro. É aquele negócio, você se vira, né, velho? Se vira. Pô, você dá um jeito, mano, corre atrás, chama alguém pra ajudar, você já, dá seus pulos. Aquela história, dá seus pulos. Eu tenho uma pergunta aqui, fora do script. Quantas vezes você recebe o seu salário no mês? 2. Bom, acho que é 2, né? Eu vou receber a segunda provavelmente hoje. Eu recebi na primeira semana, que eu trabalhei um dia. Veio o pagamento de 6 horas e meia que eu trabalhei em um dia. E essas 2 últimas semanas eu trabalhei as 20 horas cheias. Então tá previsto para receber hoje. Legal. A cada 15 dias. Se você gostou de saber como foi conseguir meu primeiro trabalho aqui no Canadá, já deixa seu like, se inscreve aqui no canal. E se ficou ainda alguma dúvida, me manda aqui nos comentários que eu faço questão de responder todo mundo. Combinado? Um beijo e bora viver a vida dos sonhos.